Agora nós vamos falar sobre os valores mobiliários, né? Quais são os títulos, onde eles são negociados, até para que vocês entendam direitinho aí do que se trata esses papéis que tanto a sociedade anônima fala, né? Os valores mobiliários são títulos representativos de investimentos financeiros relacionados à sociedade anônima. Ela é a emissora, tá? Que utiliza a receita proveniente da sua negociação para a consecução do seu objeto social. Então, ela emite papéis para que sejam negociados, adquiridos, tá? Vocês vão ver mais para frente que não são só ações, existem outros papéis também que ela negocia. Para quem adquire, é um investimento, tá? Porque se a empresa ela crescer, a sua ação também vai crescer, tá? Se ela tiver ótimos resultados financeiros, a sua ação também vai ter. E aí é uma forma de investimento. Porém, se ela não for tão bem, infelizmente, vai ter uma redução, né, das suas ações, né, não em número de ações, mas assim de valor, né? Então, se uma ação hoje custa R$100 cada uma, pode ser que futuramente, por algum motivo aí financeiro, político, ela pode ser que caia para 50, né? E aí você teve essa queda. Obviamente que se a empresa ela se lançou no mercado com uma sociedade anônima, a intenção sempre é crescer, né? O investidor, ele busca com a compra do título obter ganho financeiro sobre o valor investido, recuperando um montante maior do que pagou, né? Por isso que nós falamos que é um investimento. Obviamente, se ele está investindo, ele quer um valor maior, né? Obviamente que se você for investir em alguma empresa, né, em alguma sociedade anônima, vai investir numa sociedade que você acredita, né? E tem algumas empresas na Bolsa de Valores que tem saudável, tem saúde, por exemplo, o Banco Itaú, ele tem um excelente histórico. Nós tivemos recentemente as ações do Magazine Luiza que explodiram, né? Começaram com um valor bem baixinho, chegou a R$200 cada uma, e foi bem baratinho quem adquiriu, então teve um ganho financeiro astronômico, né? Acontece muito, né? Então, obviamente, que quem quer investir em ações, ele tem que estar conhecendo aí como é que está o mercado, conhecer a saúde das empresas. É bem comum as pessoas assinarem alguns consultivos, alguns materiais de algumas empresas especializadas, de corretoras de valores, para saber mais informações sobre a saúde das empresas. Porque exatamente, para quem adquire é um investimento, tá? Continuando aqui. Os títulos são negociados no mercado de valores mobiliários, MVM. Também conhecido como mercado de capitais, que é um complexo operacional que compatibiliza os interesses de aplicadores de recursos e tomadores. De forma... Olha, gente, tá errado aqui, ó. Faltou. De forma direta ou por meio de intermediários. Definição de Valdo Fázio Júnior. Então, nós temos o mercado de valores, né, que ele vai estar dividido entre mercado, bolsa de valores, que esse a gente já conhece até pela TV e tal, e o mercado balcão, tá? Quando há uma negociação direta com uma companhia, sem a necessidade, muitas vezes, de intermediadores. Vamos para o próximo aqui. O MVM é composto basicamente de duas instituições, a Bolsa de Valores e o mercado de balcão. A Bolsa de Valores é constituída como associação civil de diversas corretoras de valores, é supervisionada pela Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, e tem por objetivo propiciar às companhias e aos investidores um ambiente livre e aberto para a negociação de seus papéis. Opera, portanto, o mercado secundário de valores, porque esses já foram postos em circulação anteriormente. E o mercado balcão trata-se de negociação direta sem a mediação da bolsa, por intermédio de instituições financeiras habilitadas, tá? Então, hoje, tudo é digital, né? Antigamente era realmente papéis, né, que eram negociados, havia um trâmite burocrático maior. Hoje tudo está online, então as pessoas conseguem, abrindo uma conta
numa corretora de valores, ela consegue comprar ações, vender ações de forma muito mais simples, basta clicar, né? Antigamente era um pouco mais trabalhoso. Então, quando você tem esse intermediário, que é o corretor de valores, ele tem que estar devidamente cadastrado na CVM, então observe isso. No mercado balcão, é uma negociação direta, né, sem a mediação da Bolsa de Valores, com algumas instituições financeiras habilitadas, com alguns bancos que já estão habilitados, tá? Então, os títulos, eles são operados dessas duas formas. Mas quais são esses títulos, né? Quais são esses valores mobiliários? Não é imobiliário, gente, é mobiliário, ele é móvel. Nós temos as ações, tá? Vamos ver a definição aqui. São parcelas representativas de capital social da empresa. Ao adquirir uma ação, a pessoa física ou jurídica torna-se sócio da companhia. E nós temos duas classificações, tá? Temos a ação ordinária e a ação preferencial. Quando a pessoa adquire uma ação, ela já vai vir com esse código, né? E ela precisa saber qual o tipo de ação que ela está adquirindo, porque cada uma confere alguns benefícios e tem alguns casos nem são tão benefícios assim, que eu vou explicar para vocês, ó. Quando adquire uma ação ordinária, que tem a sigla ON, a principal característica é conferir ao titular direto voto nas assembleias de acionistas. Quando eu compro uma ação ordinária, eu terei direito a votar numa assembleia. Vocês vão ver que a assembleia é o órgão mais importante da sociedade anônima, tá? A gente vai falar um pouco dele aí nas próximas aulas. E quando eu compro uma ação que está escrito lá ON, ação ordinária, eu tenho direito a voto. Sim, não, tenho direito a votar. Agora, quando eu compro uma ação que está escrito lá PN, uma ação preferencial, normalmente, acompanha aqui comigo, normalmente o estatuto retira dessa espécie de ação direito de voto. Então, não que ela não tenha direito de participar da assembleia, jamais. Todos os acionistas têm direito de participar da assembleia. A assembleia é a hora que eles vão tomar decisões importantes, mas eu não vou ter direito a voto, porque eu tenho um outro benefício, né? Tirou o voto, mas eu tenho o seguinte benefício. Em contrapartida, concede outras vantagens, tais como prioridade na distribuição de dividendos ou no reembolso de capital, podendo ainda possuir prioridades específicas e admitidas à negociação do mercado. O que são dividendos, né? Eu comprei a ação de uma empresa. A empresa, digamos que ela teve lucro e ela vai distribuir esse lucro entre os acionistas. Não só a cota que aumentou, né? A ação, aquela parte que você tem, aquela ação, ela aumentou, mas também tem a divisão de lucros, que nós chamamos de dividendos. Então, quem compra uma ação preferencial, ele tem prioridade para receber dividendos, tá? O dividendo são os lucros e vale muito a pena, né? A empresa distribui o lucro dela, independente da ação que aumentou, também tem os dividendos. Então, tem essa vantagem, o preferencial, né? Não vota, mas tem essa preferência aí na distribuição de dividendos e algumas outras prioridades específicas. As ações preferenciais podem ser divididas em classes, tá, com A, B, etc. Os direitos de cada classe contam no Estatuto Social. As ações que são negociadas, os detalhes, estarão no Estatuto Social, tá? Então, ele pode falar assim, olha, existe ação preferencial A, ação preferencial B, e aí vai ter a especificação lá de características de cada ação que está sendo adquirida pela pessoa, tá? Que será adquirida, né? Vamos para o próximo. As ações, você se torna o quê? Sócio, você se torna acionista, tá? Agora, nos outros títulos que eu vou passar agora aqui para vocês, então cada um tem a sua característica bem peculiar. Bônus de subscrição. O que é um bônus de subscrição? Vou ler e depois eu faço uma brincadeira aqui para que vocês lembrem depois. Garantem ao seu titular a preferência na subscrição de novas ações quando essas forem emitidas pela companhia. Trata-se de aquisição de um direito de preferência normalmente oferecido em conjunto para aqueles que acabam de subscrever as ações ou debêntures, conferindo-lhes uma vantagem adicional e futura, fidelizando-os junto à sociedade como investidores. O bônus de subscrição é quando o acionista ele adquire essa preferência. Quando a sociedade anônima for novamente vender ações, né, colocar no mercado, ele vai ter preferência de compra.
Todo acionista, ele tem preferência de compra antes de abrir para o mercado geral, tá? Só que quando o acionista comprou o bônus de subscrição, é a preferência da preferência, ele passa na frente. Não sei se vocês já foram em algum parque de diversão que você compra o ticket para furar fila. Vocês já viram isso? Né? O bônus de subscrição seria isso. Eu comprei, né, paguei um pouco mais caro, mas quando eu abri as ações para venda, eu tenho preferência para comprar antes. Por que vale a pena isso? Porque geralmente a primeira leva de ações, ela geralmente tem um preço mais em conta. Imagina uma empresa que já está tendo lucro, ela abre novamente, você fala, poxa, se eu comprar mais eu vou ganhar mais. E aí eu passo na frente. Porque essa venda dessas ações, ela tem uma limitação, gente, não é infinita, né? Coloca uma quantidade X de ações no mercado, vendeu. Tá? Por isso que tem esse bônus de subscrição. De forma, gente, bem simples, tá? Agora tem o Commercial Paper. Esse e a debenture, eles são bem semelhantes no seu conceito, tá? No conceito, porque na prática há um título diferente, né? Mas entenda o seguinte. Digamos que a sociedade anônima, ela precisa investir, eu quero investir em propaganda, eu quero ampliar minhas instalações, eu preciso de mais dinheiro. E eu ainda não tenho autorização de colocar novas ações no mercado. O que ela pode fazer? Ela vai pedir tipo um empréstimo, tá? Ela vai emitir títulos e vai prometer, né, para quem adquirir que ela vai devolver aquele valor corrigido. E aí vai ter os índices de correção. O Commercial Paper é a curto prazo. Tá? Então, assim, por exemplo, olha, você empresta esse dinheiro, você compra esse título e em 30 dias eu devolvo para você corrigido no índice e tal. Ou, no máximo, 180 dias. Né? No máximo, 6 meses, ela já vai usar aquele dinheiro, contabilizar e te devolver o valor corrigido. Tá? Só que isso não torna a pessoa acionista. Ele simplesmente fez um empréstimo para a sociedade anônima. Para quem compra é um investimento, tá? Investir nessa sociedade. Mas, em forma bem simples, seria um empréstimo. A debenture é a mesma coisa, só que médio-longo prazo, tá? Então, você não vai ter uma debenture, por exemplo, de 30 dias, porque daí é Commercial Paper. Você vai ter uma debenture a longo prazo. Então, ele se compromete com você de devolver os índices corrigidos no índice tal e num prazo de 2 anos, por exemplo. Né? Vou ler a definição aqui de um e outro, tá? Na debenture, existe debenture que são conversíveis a ações. Tá? Então, existe essa modalidade. Quando a pessoa adquire, ela já sabe. E aí vai ter os procedimentos para converter aquela debenture em uma futura ação. Tá? É uma das espécies aí. Vou falar a definição aqui de cada uma, tá? Commercial Paper são títulos representativos de empréstimos tomados pela companhia no curto prazo, sendo essa sua principal diferença em relação às debêntures. O Commercial Paper tem como prazo de resgate no mínimo 30 e no máximo 180 dias. Agora, a debenture, acompanhem comigo, são valores mobiliários que garantem a um direito, foi estranho aqui, garantem a um direito de crédito de médio a longo prazo contra a companhia pelo valor e nas condições que estabelecem na escritura de emissão. Taxa de juros, prazos para resgate, conversibilidade em ações. Em outras palavras, a debenture representa um empréstimo de numerário para SA. Da mesma forma que a Commercial Paper é um empréstimo, só que a médio e longo prazo. Commercial Paper, curto prazo, tá? Ambos os casos não são ações, não é acionista, só que na debenture existe a possibilidade, isso vai estar escrito no título, com os procedimentos, como converter em ação, tá? Bom, vou encerrando por aqui e na próxima aula a gente vai falar um pouco sobre os acionistas. Espero vocês até daqui a pouco.